que eu anotei. Nós precisamos compreender isso porque nós somos líderes, nós pastoreamos pessoas. E se nós não compreendemos bem isso, nós vamos ter dificuldade, tanto pessoal quanto ajudar os outros. Porque embora você não seja, talvez, diretor espiritual de alguém, mas as pessoas chegam para você e falam as coisas, e pedem orientação, às vezes na hora de você rezar por alguém. A primeira coisa é fervor e consolações. Existe diferença entre fervor e consolação? O que é consolação, em primeiro lugar? Às vezes as pessoas falam em consolação, mas as pessoas às vezes não sabem o que é consolação. A consolação é um toque que a pessoa sente, estando em oração ou não. Normalmente é em oração. A consolação, quando você sente ela no corpo, primeiro no corpo, ela não vem de Deus. Ou ela é do maligno, ou é fruto de um esforço pessoal. Não é de Deus. Isso tem que ficar claro. Nós precisamos compreender bem isso. Porque às vezes você acha que tá cheio do Espírito Santo, mas não está. Isso é seu. Então, a consolação que existe consolação. É quando ela vem primeiro na alma e reverbera no corpo. Ou não. Se você está em um momento de oração de batismo, oração de cura, ou qualquer outro momento de oração, e você sentiu algo profundo na alma e reverberou no corpo, primeiro na alma, depois veio para o corpo, aí é de Deus. Se foi um arrepio só no corpo, mas não chegou na alma, não é de Deus. Pode ser seu ou pode ser do maligno. Seu quer dizer você que provocou. Porque às vezes a gente quer orar e quer chorar. Eu já fui assim. Falando que eu já fui assim, eu estou falando de experiência própria. Aí você quer orar e quer chorar achando que isso é algo bom, isso é algo que vai fazer tal coisa. Não tem nada a ver. Chorar ou não chorar não tem nada a ver. Às vezes a gente que é pregador, né? Eu quero pregar para a pessoa chorar. Os besta. Não tem nada disso. Então, existe uma diferença entre consolação. Aquela que vem de Deus, ela começa na alma e reverbera no corpo. Ou não. Às vezes você sente algo na alma, não chegou no corpo, mas você sentiu aquela paz, aquele desejo de ser mais de Deus, de orar mais, de fazer algo. E é uma consolação. Ela esteve na alma, não reverberou no corpo. Você não sentiu uma sensação, um esquentamento, não sentiu nada físico no corpo. Não tem nada demais. É normal isso. Ou você pode sentir no corpo. Se você sentiu no corpo primeiro, não é de Deus. Ou é seu, porque você fez esforço, como eu estava dizendo, ou é do maligno, que às vezes ele provoca isso também. Pode acontecer. Já aconteceu comigo algumas vezes, eu não sabia. Eu ficava assim, e era meu diretor espiritual que me tirou essa dúvida. Depois que ele me tirou essa dúvida, graças a Deus, melhorou muito. Tá? Isso de mais de 20 anos de renovação, eu não sabia isso. Ainda era pego nas armadilhas do sem vergonha, do feioso. Tá. A outra coisa é fervor. O que é o fervor? Fervor é um esforço. Fervor é um esforço que você faz na vontade para servir a Deus, para conhecer a Deus, para amar a Deus. Isso é fervor. E isso é bom. Tá? Mas não quer dizer barulho, o fervor não quer dizer barulho. Fervor quer dizer intensidade em querer Deus, querer amar Deus, querer conhecer Deus, querer fazer a vontade de Deus. Isso é fervor. Agora, às vezes as pessoas confundem consolação com fervor. Ou seja, se eu não estou sentindo nada no meu corpo, então não estou tendo fervor. Não. O fervor é um esforço que você faz para conhecer, para amar Deus, para fazer a vontade de Deus. É da vontade. A consolação, ela é isso que eu expliquei. Começa na alma a consolação certa, correta. Começa na alma, pode terminar no corpo ou não. Tá? Você não deve buscar consolação. Você não deve buscar consolação.
Você não deve querer ficar buscando voltar ao primeiro amor, porque não existe primeiro amor. Não existe voltar ao primeiro amor. Por que não existe voltar ao primeiro amor? Porque você não é mais o mesmo. Você é um homem que já passou quanto tempo do seu primeiro amor? 1 ano, 2 anos, você não é mais o mesmo. Se você não é mais o mesmo, a graça não é mais a mesma. Santo Tomás de Aquino diz que cada missão vem uma nova graça. Então a gente confunde as coisas. O que é que você deve buscar? O fervor. Você deve buscar o fervor. Mas o que é o fervor? Não é consolação. O fervor é esse desejo, essa vontade de querer amar a Deus, de querer fazer a vontade de Deus, de querer buscar a Deus. E aí isso nos faz ver uma outra coisa também importante, ou talvez ainda mais importante do que isso, que é uma compreensão da nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual, veja bem, nós precisamos compreender isso para que a gente possa mostrar para as pessoas que nós pastoreamos. Imagine o seguinte, que você estava cativo no Egito. Você estava preso no Egito como escravo. Não escravo do faraó, escravo do pecado. Deus quer levar você até a terra prometida, como ele fez isso com o seu povo lá na época de Moisés. Deus podia teletransportar aquele povo do Egito para a terra de Canaã e eliminar todos os seus inimigos. Podia, mas ele não fez. E por que ele não fez? Porque ele precisava catequizar aquele povo. Ele precisava ensinar aquele povo, precisava formar aquele povo precisava se purificar dos seus ídolos, das suas inclinações ao pecado, dos seus apegos. Aquele povo precisava passar por isso, para depois chegar na Terra Prometida. Se Deus pegasse aquele povo e colocasse direto na Terra Prometida, Deus ia exterminar eles logo, porque eles, mesmo caminhando pelo deserto, com o auxílio de Moisés, teve um momento que Deus falou, eu vou exterminar esse povo porque não aguenta. Esse povo é cabeça muito dura. E nós somos assim também. Então, o que acontece? Acompanhe. Nós estávamos, antes do nosso primeiro contato com Deus, no Egito como escravo. Uma vida de pecado. Deus quer nos levar para a terra prometida, uma vida de santidade, aquilo que nós falamos. Nesse caminho é preciso passar por um deserto, certo? Aquele deserto lá daquele povo demorava 15 dias para passar, mas eles demoraram 40 anos. Por quê? Porque o povo desobedecia a Deus, praticava idolatria, não fazia a vontade de Deus. Então demorou muito tempo. E durante essa caminhada do Egito até a Terra Prometida, havia momentos em que o povo passava sede, fome. Quando o povo tinha sede, tinha fome, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que parar aquela caravana, para tomar água, para se alimentar, para repor as energias e depois continuar a caminhada. Eles só chegariam à terra de Canaã após toda essa caminhada. Se eles encontrassem um lugar muito gostoso e quisessem ficar ali, eles não chegariam na terra prometida nunca. Quando eu e você, na nossa vida de oração, ficamos buscando somente as consolações, nós estamos assim, como uma pessoa que está indo da terra de escravidão para a terra prometida, para a vida de santidade, e paramos no caminho para repor as nossas energias, para revigorar as nossas forças, e nós queremos ficar ali. Eu não quero mais caminhar pelo deserto. O meu caminho vai ser feito pelo deserto. Você só vai conseguir chegar na vida de santidade se você passar pelo deserto o período que você tiver que passar e o tempo que você tiver que passar. Se você acha que vai chegar na vida de santidade caminhando somente por consolações, você está muito enganado. Nós estamos muito enganados. Nós não podemos querer viver uma vida de conforto espiritual, muitas vezes você vê em alguns filmes as pessoas andando pelo deserto e de repente encontram um oásis. O que é um oásis? É um pequeno paraíso no deserto, um lugar que só tem sol, aquele sol quente que está fritando. De repente você encontra um lugar que tem árvores, que tem água, para você poder parar e descansar.
esses momentos em que Deus te envia consolações, gozos, que vem no corpo, que reverbera na alma, que você fica todo feliz, de repente você não precisa mais fazer esforço para rezar, isso aí é Deus te dando um oásis na sua caminhada. Para quê? Para revigorar suas forças, para preparar para a caminhada. Nós vemos no texto que o Gil leu hoje aqui. Lembra, Gil? Elias parou, comeu o alimento e caminhou 40 dias. É isso, os momentos de batismo no Espírito Santo que nós vivenciamos no nosso dia a dia. É o momento de nós revigorarmos as nossas forças para caminhar mais um tempo. Então, o que acontece? Qual é a necessidade de ter um diretor espiritual? Ele vai ajudar você nesse período, vai ajudar você nisso. Porque é muito natural a gente querer consolação. É muito natural. É tão natural que São João da Cruz fala muito disso no livro Subida do Monte Carmelo. No livro da Noite Escura também ele fala muito sobre isso. Ele fala para carismático. Fala para nós. Que é muito gostoso as consolações de Deus. São maravilhosas. Elas preenchem o nosso coração, nos preenche. As consolações de verdade. Eu não estou falando as falsas, né? As falsas, aquelas que eu falei. Que eu que provoco. Eu provoco um choro aqui. Provoco um choro porque eu quero alguma coisa. Ou do maligno. As consolações de Deus, elas são gostosas, são muito boas, mas elas são um momento para renovar as forças, revigorar as forças, se alimentar, para você crescer, para você poder continuar. Então, se a gente compreende isso, compreende que a nossa vida espiritual ela não é feita de consolação, que você está progredindo, você está fazendo o caminho quando você não tem consolação, quando você está caminhando pelo deserto. Aí você está crescendo. Quando você está tendo consolação, pode-se dizer, de certas maneiras, que Deus está te carregando, está te fortalecendo, está te cuidando de você. Mas você não vai ficar assim a vida toda. São Paulo dizia lá que quando era bebezinho, nenenzinho, comia papinha, né? Um alimento líquido, que é para criança. Mas depois que precisa de alimento sólido. E Deus, fazendo, para concluir essa comparação, né? Deus nos pegou lá na nossa vida de pecado, que nós estávamos cheio de pecado, cheio de apego, de tantas coisas. Ele não vai nos colocar na vida de santidade nos dando consolações, sem fazendo essas purificações, as mesmas purificações que Deus fez com o povo de Israel naquela época, ele precisa fazer conosco. Se ele não fizer aqui, ele vai fazer no purgatório. Ou você escolhe, ou você faz essas purificações aqui, e você vai conseguir servir melhor, você vai conseguir ser um coordenador melhor, um esposo melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, e vai aumentar o seu mérito ainda diante de Deus, a sua autoridade espiritual, como a gente gosta de falar, um pregador que prega, as pessoas se convertem. Ou a gente faz isso aqui, ou você vai fazer no purgatório sem mérito nenhum, não vai aumentar a caridade em nada. E se você fizer aqui, vai aumentar a caridade. Eu digo isso assim, que eu não sabia disso há muito tempo. Tem pouco tempo que eu aprendi isso. E eu sou um cara que eu vivi muito atrás de consolação. Eu ia rezar, o que eu queria era isso. O dia que eu não tinha consolação, eu rezava um pouquinho e parava. Parava, às vezes ficava muito tempo sem rezar. E depois, mesmo ainda que eu já estava num caminho mais perto de Deus, eu ia rezar e ficava esperando o momento de Deus da consolação. E esse tipo de coisa precisa abrir os nossos olhos. E nós precisamos estar atentos para o nosso crescimento. E nós precisamos ajudar as pessoas. Também não estou querendo dizer que você tem que falar isso para todo mundo, mas você fala para quem você acha que deve. Mas a gente precisa compreender isso. E algumas pessoas que estão na caminhada, principalmente aqueles que têm mais tempo, eles precisam compreender isso também. Para quê? Para que ele possa conseguir rezar. Porque muitas vezes, gente, as pessoas estão rezando e ela não está sentindo nada, ela acha que está em pecado, que está fazendo alguma coisa errada, que isso, que aquilo. A pessoa se martiriza, fica se inquietando. Ah, aquela confissão que eu fiz não valeu, não sei o quê. Fica com tanta coisa assim, sendo que é o contrário. Se ela não está em pecado,
Se ela está rezando direitinho, ela está crescendo e ela deve ficar feliz por não estar sentindo nada. Significa que ela está caminhando pelo deserto em direção à terra prometida. E você que está sentindo alguma coisa, que pensa que está crescendo, você não está crescendo a coisa nenhuma. Você está parado, se revigorando as suas forças. E fica esperando e se revigorar as forças até não sei quando. Desculpa se eu exagerei. Deu para a gente entender? Certíssimo. Amém? Entendi. Só lembrando, irmão, que falta 9 minutos, tá? Mas muito bem explicado a sua. Amém. Louvado seja Deus. Então, agora vamos